Um jovem órfão, Isaiah Sakamaki, estava deitado na grama, entediado até a alma. Felizmente para ele, o tédio logo passou quando um grupo de delinquentes começou a incomodar um garoto ali perto. Ao ouvir os pedidos de socorro, Isaiah arremessou pedras nos valentões com uma força inacreditável. Aqueles pequenos seixos caíram na cena como projéteis de outro mundo. Naturalmente, tanto o garoto que ele ajudava quanto os valentões fugiram assim que perceberam quem estava jogando as pedras. Então, quando o tédio estava prestes a se instalar novamente, uma carta caiu do céu com o nome de Isaiah na frente. Em outro lugar, dentro de uma grande casa japonesa clássica, uma carta endereçada a Asuka Kudu estava sobre sua mesa. Intrigada, Asuka usou um poder misterioso para arrancar a verdade da empregada, que afirmou que só ela tinha a chave do quarto. Asuka dispensou a empregada, admirando o fato de alguém ter entrado e saído sem deixar rastros, exceto pela nota. E finalmente conhecemos Yuka Tsukabe, a terceira do trio, que vive em sintonia com a natureza. Seu gato correu e entregou uma carta com o nome dela. Assim que Yu abriu a carta, ela foi teleportada para um mundo fantástico junto com os outros dois jovens. Aparentemente, a carta era um convite para indivíduos superdotados. Em troca de deixarem tudo para trás, seriam bem-vindos ao jardim, onde seus dons seriam postos à prova. Assim como Harry teve que encarar o perigoso metrô de Londres, esses jovens tiveram que enfrentar uma queda livre. Por sorte, o trio aterrissou em segurança num lago. Assim que saíram para a terra firme, as primeiras impressões foram feitas. A personalidade rica e mandona de Asuka colidiu com o jeito descontraído e casual de Isaiah. Enquanto isso, Yu segurava seu gato, mantendo-se calma e inexpressiva durante a conversa. Logo depois, um par de orelhas de coelho espiou de arbustos próximos. A coelhinha planejava uma grande revelação, mas Isaiah a estragou, chamando-a na lata. A coelhinha, porém, tentou bancar descolada e tranquila, até que Isaiah resolveu assustá-la, partindo a árvore em que ela se escondia ao meio. Yu entrou na brincadeira e perseguiu a demi-humana confusa. Não querendo ficar para trás, Asuka ordenou que um bando de pássaros forçasse a coelhinha ao chão. Com ela jogada no chão, a moça deixou claro que era amiga, não inimiga. No entanto, as crianças problema não acreditaram e começaram a puxar suas orelhas, uma após a outra, forçando a coelhinha a se apresentar formalmente. Chamando-se Coelho Negro, ela os deu as boas-vindas ao jardim, um mundo onde lhes era concedido o privilégio de participar dos jogos de presente. Esses jogos eram eventos onde podiam apostar qualquer coisa, como bens materiais ou até seus poderes, em troca de prêmios variados de valor incrível. Tanto que um anfitrião lance um desafio, qualquer um pode participar e apostar o que for considerado de valor equivalente ao prêmio oferecido. Além disso, como o jogo pode ser bem complicado, os participantes geralmente se juntam a uma comunidade para sobreviver, e a coelhinha ofereceu-se para incluí-los na dela se passassem num simples desafio de cartas. De certa forma, é como a cena do chapéu que decidia a casa dos alunos, e se você acha que estou forçando a barra, lembre-se que Coelho Negro tem os privilégios de uma mestre juíza, conectada ao centro do jardim por seus olhos e ouvidos, o que impedia qualquer trapaça. Para este desafio simples, ela não pediu apostas, mas prometeu um favor a cada um em troca. Isaiah se certificou de ter ouvido direito enquanto olhava para seus atributos, um homem de cultura para alguns, mas um pervertido para Coelho Negro que deixou claro que nenhum desejo impróprio seria realizado. Os três aceitaram e começaram a inspecionar as cartas antes de começar. A turma procurou maneiras individuais de identificar a carta que desejavam. Depois disso, a coelhinha colocou as cartas na mesa e os deixou decidir quem começaria. Naturalmente, o homem do momento se adiantou e bateu a mão na carta que escolheu. Todas as outras cartas voaram com o impacto, então Asuka e Yu pegaram as que gostaram. Para a surpresa da coelhinha, o centro não registrou nenhuma jogada injusta. Asuka e Yu passaram, mas a carta de Isaiah ainda estava virada para baixo. Ele a virou, revelando um rei de paus. Isaiah admitiu ter contado as cartas, o que garantiu sua vitória, como desejo. Isaiah perguntou à coelhinha se este mundo era emocionante. Coelho Negro garantiu que este mundo era cheio de maravilhas e desafios, e que não faltava emoção para ser encontrada. Após este evento, o grupo seguiu para a área sob as tendas que viram durante a queda. Lá, eles se encontraram com Jim Russell, o mestre da comunidade de Coelho Negro. A bela coelhinha se virou para apresentar o trio, mas encontrou apenas as garotas. Isaiah havia escapulido secretamente para explorar os limites deste mundo. Sabendo disso, Coelho Negro canalizou seu poder oculto e seu cabelo mudou de azul para rosa. Nesta forma Super Saiyajin, a gata conseguiu disparar pela floresta em velocidade sobre-humana para pegar o pequeno maroto. Asuka e Yu ficaram impressionadas com sua agilidade, que Jin explicou ser porque as coelhinhas são servas do fundador do jardim. Depois de explicar a história, Jin levou as garotas para a cidade, onde muitas raças coexistiam. A tenda sob a qual estavam imitava o céu, mas também ajudava a proteger seres sensíveis à luz solar, como os vampiros. O pequeno sujeito explicou ainda que estavam no Distrito Leste, onde os moradores eram bem amigáveis. Jin os convidou para uma refeição após suas longas viagens, enquanto uma figura gigante os observava. Voltando à situação de Coelho Negro, ela corria pela floresta, procurando Isaiah desesperadamente. Como os deuses realizavam seus jogos nas bordas do jardim, ela temia que Isaiah pudesse ter se envolvido em um deles. De repente, um jato de água voou sobre a linha das árvores. Ela correu e encontrou o garoto problema parado perto da beirada.
Izaio já estava envolvido num desafio de batalha contra um deus da água. O dragão serpente disse a Izaio que, se ele sobrevivesse a este ataque de furacão de água, seria vitorioso, ao que este último aceitou com um sorriso de orelha a orelha. Mal sabia a grande serpente, nosso garoto podia atravessar o ataque com um soco, e foi o que ele fez. Mas, em vez de aceitar a vitória fácil, seu próprio desejo por um desafio o impeliu a continuar até que houvesse um perdedor definitivo. Então ele saltou e golpeou o deus da água, deixando a fera inconsciente. Enquanto isso, Asuka, Jin e Yu pediam comida. Além disso, o gato de Yu, Cálico, pediu para si mesmo, já que a empregada gata falava a língua dele. Yu revelou que seu poder a permitia se comunicar com animais. E ela pensou que o poder de Asuka era o mesmo, como evidenciado quando ela ordenou que os pássaros ajudassem a pegar a coelhinha. No entanto, antes que Asuka pudesse revelar seus poderes, o homem que os observava decidiu se juntar ao jantar sem ser convidado. O homem gigante, um mamute, provocou Jin, chamando-o de Sem Nome, o líder da comunidade mais fraca do Distrito Leste. Ele se apresentou às garotas como Gardo Gasper, líder da comunidade Forca da Floresta. De volta à beira do universo, Coelho Negro foi até Izaio depois que o deus da água a presenteou com uma grande muda de árvore aquática. Ela se alegrou com o fato de que sua comunidade não precisaria mais comprar água de outras comunidades. Izaio, no entanto, aproveitou o momento de alegria para perguntar qual segredo ela estava escondendo do trio. Izaio perguntou a Coelho Negro, ou CN, como a chamaremos a partir de agora, porque ela os havia trazido ao jardim. Sua intuição o levou a crer que a comunidade deles era fraca ou estava em declínio acentuado. Coincidentemente, vemos Gardo convidando as garotas para se juntarem à sua comunidade, a Forca da Floresta. Coelho Negro admitiu que as suspeitas de Izaio estavam corretas. A comunidade sem nome estava de fato numa situação grave. Cada comunidade tinha sua bandeira e nome que marcavam seu território por todo o jardim, e até recentemente, a comunidade de CN cobria a maior parte do Distrito Leste. Os ventos, no entanto, sopraram na direção oposta. Uma comunidade poderosa mirou na comunidade sem nome e a levou à ruína da noite para o dia. Eles haviam perdido um jogo contra um rei demônio, o que lhes custou tudo. Após sofrerem a derrota nas mãos de um inimigo tão formidável, sua comunidade desmoronou. Os únicos indivíduos dignos de participar dos jogos de presente eram CN e Jin. Os 120 membros restantes de sua comunidade eram crianças sem ter para onde ir. Para sobreviver, as crianças compravam água de comunidades vizinhas para cuidar de suas terras, já que o solo não era mais fértil. Ao ouvir essa história, Asuka recusou a oferta de Gardo e decidiu se juntar à comunidade de Jin. Quando questionada sobre a lógica de sua escolha, ela disse que deixou toda a riqueza e status de sua vida anterior para vir aqui em busca de um desafio em vez de se acomodar em outra posição confortável dentro de uma comunidade já dominante. Asuka se virou para Yu e perguntou sobre seus desejos. Yu disse que só queria fazer amigos. Asuka se ofereceu para ser sua primeira amiga, o que Yu aceitou com alegria. Gardo se levantou e levantou a voz para elas, mas Asuka não estava para brincadeira. "Sente-se, cachorro, você vai me responder", ela disse. O corpo do Brutamontes congelou e seguiu suas ordens contra a vontade. Fazia sentido que a comunidade dos reis demônios atingisse tanto poder e influência, mas ela se perguntava como a Forca da Floresta se expandiu tanto nesse meio tempo. Gardo começou a confessar que sua comunidade sequestrava crianças de outras comunidades e as forçava a participar de jogos de presente, para garantir sua vitória. Ele também admitiu que haviam começado a matar todas as crianças sequestradas, já que mantê-las era um grande incômodo, e tal segredo vindo a público arruinaria sua comunidade sem chance de reparo. Asuka o libertou de seu controle depois de aprender tudo o que precisava saber sobre a situação atual. Num acesso de raiva, Gardo abandonou sua forma humana e se transformou num tigre humanoide para atacar Asuka. Por sorte, a domadora de felinos, Yu, agiu rapidamente e o conteve com facilidade. Asuka então disse: "Escuta aqui, seu fanfarrão. Vamos resolver isso no mano a mano. O vencedor leva tudo." Agora reunidos e cientes do que aconteceu com aquele canalha do Gardo, a coelhinha ficou apavorada, pois não eram fortes o suficiente para aceitar tal aposta. Bem, isso até você trazer o homem do momento para o jogo. Izaio, no entanto, recusou, e como as garotas já haviam feito sua escolha, intrometer-se seria desrespeitoso. Mais tarde, CN levou o trio pela cidade para ver os Mil Olhos, uma comunidade comercial que avalia dons. No caminho, as folhas caindo indicavam a primavera, e foi então que CN percebeu que os 3 adolescentes vieram de diferentes dimensões paralelas. Uma informação não muito importante. Uma garota de kimono correndo em direção a CN para cair num riacho próximo, numa situação perfeita para aproveitar e tocar os atributos da coelhinha. Coelho Negro não gostou nada e a chutou na direção de Izaio, que quebrou o impulso dela com o pé. Logo depois, a garotinha se apresentou na loja. Esta pequena garota gato se chama Shiroyasha. Ela é uma executiva da comunidade Mil Olhos. Shiroyasha explicou ainda que o jardim é feito de 7 distritos. Quanto mais perto do centro você está, mais poderosos se tornam os indivíduos e suas comunidades. O lugar onde estavam agora era o distrito mais distante do centro. Dito isso, Shiroyasha vivia no 4º distrito, tornando-a a anfitriã mais influente do Distrito Leste.
Para colocar o poder da garota demônio em perspectiva, o deus da água que Izaio derrotou teve sua patente concedida por ela. Seu poder intrigou os 3 adolescentes. Eles se levantaram ansiosos para desafiá-la. Shiroyasha aceitou a coragem deles e os transportou para uma vasta extensão nevada sob o céu noturno, um de seus campos de jogo. Shiroyasha se apresentou formalmente como a Senhora do Cavaleiro Branco e Espírito do Sol da Meia-Noite, uma das rainhas demônio do jardim. Ela perguntou se desejavam um desafio a ser superado ou um duelo cara a cara. Izaio riu e admitiu que, com uma exibição tão grandiosa, eles aceitariam um desafio que ela considerasse digno. Shiroyasha convocou um grifo que veio planando por trás de uma montanha próxima. A besta meio pássaro, meio leão, era poderosa e orgulhosa. O desafio que ela lançou era para alguém montá-lo em suas costas e voar pelo campo de jogo dela. Yu se adiantou e aceitou o desafio, colocando sua vida como garantia se perdesse. Asuka e CN tentaram impedi-la, mas Izaio as tranquilizou, dizendo que ela sabia o que estava fazendo. Yo então saltou sobre a fera enquanto ela voava para longe. O grifo caminhava sobre o vento enquanto voava com velocidade incrível. O vento congelante e a pressão do ar faziam Yu lutar para se manter. Felizmente, Yu se lembrou de seu pai e das histórias que ele lhe contava enquanto ela estava no hospital. Este grifo era exatamente como ele havia descrito. Seu pai lhe presenteou com um colar com um pedaço de madeira, cujo brilho a ajudou a sair da cama e superar sua condição fraca. Ela disse ao grifo que se tornariam amigos enquanto se segurava em suas costas. Assim que o grifo terminou seu voo, Yu desmaiou e caiu. De repente, o colar começou a brilhar, e ela acordou com a habilidade do grifo de andar no ar, o que a ajudou a voltar para seus amigos. Izaio percebeu que o dom de Yu a permitia usar os poderes de diferentes animais depois que ela estabelecia uma amizade com eles, uma noção que se provou verdadeira quando o grifo a reconheceu e expressou sua esperança de que ela usasse seu poder dali em diante. Com os jovens provando que pertenciam ali, Shiroyasha entregou-lhes cartões de presente com seus nomes. Uma vez infundidos com poder, os cartões revelariam o nome do dom de cada um. O cartão de Izaio, no entanto, falhou em mostrar o nome de seu dom, sendo rotulado como desconhecido, para o espanto de Shiroyasha. CN e Jin levaram o trio ao seu território sem nome, onde o solo estava morto e todas as estruturas severamente dilapadas. O jogo de presente com o Rei Demônio foi há apenas 3 anos, embora o dano parecesse ter 200 anos. O poder do Rei Demônio deixou Izaio empolgado. Enfrentar um oponente tão poderoso o excitava. Dentro da sede da comunidade Forca da Floresta, uma vampira presenteou Gardo com um dom demoníaco através de uma mordida no pescoço. Como ele o usaria, era problema dele. Ela voltou seu olhar para o novo Levante do Sem Nome, uma comunidade que, após anos de seca, agora era abençoada com água. CN plantou a muda da árvore aquática na torre dentro da fazenda da comunidade, fazendo a água brotar magicamente e fluir, enchendo ambos os lados das paredes da torre com lagos. Em seguida, Asuka, Yu e a melhor garota, Coelho Negro, desfrutaram de um banho relaxante. As 3 garotas fizeram o que garotas fazem. Passaram a noite conversando fiado para se conhecerem, enquanto o Cálico flutuava ao lado delas. Atenção, o gato é macho, faça o que quiser com essa informação. Enquanto isso, fora da sede da comunidade, um grupo de indivíduos encapuzados espreitava, esperando sua chance de se infiltrar. Izaio apareceu e frustrou seus planos jogando uma pedra para assustar os ninjas, assim como na primeira vez que conhecemos nosso rapaz. O impacto da pedra foi demais. Consequentemente, Jin acordou com o barulho e correu para perto de Izaio. Gardo havia enviado esses amadores para investigar a turma, mas os primeiros afirmaram não ter má vontade, pois estavam sem sorte e precisavam de um salvador. Veja bem, Gardo havia feito seus filhos de reféns e depois os forçou a sequestrar outras crianças para seus esquemas. Os caras queriam agir, mas como o canalha estava sob um rei demônio, não podiam fazer nada. No entanto, ao experimentar o poder de Izaio em primeira mão, sua esperança se reacendeu até ser apagada quando o cara se recusou a ajudá-los. Izaio revelou que todas as crianças que eles ajudaram a capturar foram mortas por Gardo. Se alguém fosse ajudá-los, seria Jim Russell, que jurou derrotar todos os reis demônios. Naturalmente, Jim surtou com Izaio assim que voltaram para a mansão. Jin, o garoto, só queria reconstruir sua comunidade, sem mencionar que precisavam fortalecer a guilda antes de se meterem em qualquer negócio arriscado com reis demônios. Ouvindo isso, Izaio lembrou ao pequeno maroto que sua comunidade não tinha nome nem emblema. A única coisa que podiam fazer para competir era usar o nome de Jim Russell para atrair reis demônios para jogos de presente, enquanto também reuniam todos que se opunham a eles por trás de sua comunidade. Isso garantiria que ele ganhasse aliados poderosos, ao contrário daqueles que os abandonaram quando a comunidade caiu pela primeira vez. Jin o interrompeu, explicando que nem todos os seus antigos aliados haviam partido. Um ex-rei demônio teve que sair da guilda, pois foi oferecido como prêmio para um próximo jogo de presente. Izaio prometeu que participaria desse jogo e recuperaria seu aliado. Logo depois, as garotas entraram na conversa, perguntando o que estava acontecendo. Izaio desviou de suas perguntas e disse que deixaria a comunidade se perdessem amanhã, antes de ir para a cama. Dentro da base da Forca da Floresta, um dos capangas reportou a Gardo que estava em forma de tigre. Como era de se esperar, quando um espião falha em seu único trabalho, isso significa o fim da linha para ele. E o fato de o chefe estar ligadão nos esteroides de vampiro não ajudou. A vampira que lhe deu o dom demoníaco flutua acima do complexo onde vinhas se espalham para um local próximo. O palco do jogo está montado.
No dia seguinte, a equipe chegou ao local. Os detalhes do contrato nas regras apareceram em suas mãos. Para vencer o jogo, eles deveriam derrotar Gardo usando uma arma designada. Assim, Asuka e o Jin caminharam pelo local infestado de espinhos. Graças aos sentidos olfativos aprimorados de Yu, eles encontraram o prédio principal onde o grande covarde estava escondido. Lá dentro, encontraram Gardo em sua forma de tigre, então Asuka tentou controlá-lo como da última vez, mas falhou. O dom demoníaco o tornara mais poderoso à custa de seu bom senso. Por sorte, Yu estava lá para proteger a princesa do perigo. Asuka então notou uma espada cravada na parede dentro da sala, que era a arma que precisavam usar para derrotar Gardo. Considerando a gravidade da situação, Asuka ordenou que Jin recuasse, já que ele é apenas um Mary Sue. Sejamos francos. Inesperadamente, porém, Jin carregou Asuka consigo e correu com o vento. Um momento depois, Yu os alcançou, sangrando profusamente. Aparentemente, ela feriu Gardo, mas não conseguiu finalizá-lo. Assim, ela entregou a espada a Asuka antes de perder a consciência. Consequentemente, Asuka confiou Yu a Jin e seguiu seu caminho para terminar o desafio, espada em punho. Durante a caminhada, temos um flashback da coelhinha, dizendo a Asuka que seu dom, intitulado Poder, ainda estava bruto. Sua origem lhe dera a forma de autoridade, mas havia muito mais por trás. De volta ao presente, após chegar à mansão, Asuka não perdeu tempo e começou a executar seu plano. Primeiro, ela incendiou o prédio, atraindo a fera para fora do esconderijo. Depois de uma pequena perseguição a céu aberto, me perguntei como uma garota protegida conseguiu superar um tigre adulto com poderes demoníacos. Ah, bem, acho que fazia parte de seus poderes. Poderes que ela usou para controlar as vinhas e prender o gato gigante por um momento para pedir a espada que lhe desse poder. A Bela e a Fera avançaram uma contra a outra, com a Bela saindo vitoriosa. Sua morte limpou toda a corrupção ao redor da área da comunidade Forca da Floresta. Com o jogo terminado, Coelho Negro pegou Yu e saltou para lhe dar atenção médica. À luz desta vitória, Izayo impulsionou Jin para cumprir sua parte da promessa. Todas as pessoas que Gardo governava agora se reuniam sob a bandeira de Jin. O pequeno maroto afirmou que derrotaria os reis demônios que oprimiam pessoas como eles, e prometeu devolver os emblemas aos desfavorecidos. Enquanto isso, a garota vampira observava todos esses eventos se desenrolarem à distância. Depois de tranquilizar Izayo sobre a condição de Yu, Ciene pulou de alegria, perguntando a Izayo sobre sua promessa a Jin de salvar seu antigo camarada. Descobrimos que Letitia era uma ex-rainha demônio, antiga superior da Coelho Negro. Infelizmente, ela foi capturada pelo rei demônio que os derrotou, e agora é o prêmio de um próximo jogo de presente. Quando perguntada se poderia ajudar, a Coelho Negro admitiu que os coelhos possuem autoridade de juiz, então precisam cumprir certas condições para participar dos jogos. Após a explicação, a Coelho Negro foi fazer um chá. Izeu aproveitou para chamar a figura que os espionava lá fora, a vampira que deu o presente demoníaco a Gar. Ela, com uma entrada bem dramática, se recusou a responder às perguntas de Izeu sobre seu envolvimento nos eventos recentes e, sem mais nem menos, o atacou. Mal sabia ela, raízes podres não são o suficiente para abalar nosso garoto. Coelho Negro, Asuka e Jin correram para o quarto para ver o que estava acontecendo. Imediatamente, a Coelho Negro impediu Izeu de atacar a vampira loira, a mesma de quem falavam antes de Letitia. Todos se sentaram para discutir o ocorrido. Letitia pediu desculpas a todos pelo mal que atingiu Ió. Sua ajuda na guarda era, na verdade, um teste de força para os novos membros da comunidade sem nome. Se tivessem falhado, ela teria convencido a melhor garota e Jin a desmantelar a comunidade. Mas eles venceram, e o nome de Jin já estava se espalhando por toda parte, então desmantelar não era mais uma opção. A Coelho Negro, então, abriu o bico e contou à amiga que planejavam vencer o jogo de presente tendo-a como prêmio. Letitia, porém, tinha uma notícia péssima. O jogo foi cancelado. Sim, descobrimos numa reunião entre Shiroyasha e o sucessor da nobre comunidade de Perseus que ele pediu o cancelamento. O esquisitão trevoso explicou que havia encontrado um comprador para Letitia, tornando o jogo desnecessário. Shiroyasha disse a ele que Letitia precisava estar em sua posse antes que o cancelamento fosse efetivado. Laios garantiu que sabia onde ela estava e que uma força foi enviada para resgatá-la antes que eles decidissem como puniriam a comunidade sem nome que a acolheu. E como se não bastasse, Laios jogou sua xícara em Shiroyasha para provocá-la e continuou a zombar dela. Embora não pudesse vencer a garota gato em batalha, Laios tinha certeza de que poderia destruir o lugar antes que ela o alcançasse com seu Diz de E-Boy. De volta com a turma, ao saberem do cancelamento, a Coelho Negro e amigos pensaram em outra forma de recuperar o assento de Drácula. Ezio, porém, não se preocupou nem um pouco, o protagonista se levantou e disse a ela para testar sua força. Fora do prédio da comunidade, Letitia preparou uma lança gigante. O desafio era jogá-la de um lado para o outro, até que alguém não conseguisse pegá-la. Assim, a Missy Milenar carregou a lança com magia imensa e a arremessou em nosso garoto. Nem precisa dizer, ele a socou de volta sem esforço, afinal Ezio é um protagonista de Isekai. Letitia ficou chocada com a força dele e decidiu deixar a lança voar em sua direção. Para sua sorte, a melhor garota surgiu para tirá-la do perigo. A Coelho Negro pegou o cartão de presente de Letitia e notou que todos os seus poderosos presentes haviam sumido.
Ela não passa de uma vampira normal agora. De repente, um raio cruza o jardim e a Coelho Negro avisa Asuka para desviar, mas é tarde demais para ela reagir. Então Letitia empurrou Asuka para fora do olhar da Górgona e foi petrificada em seu lugar. Um grupo de homens com armaduras gregas voou em direção a eles. Vieram buscar Letitia para a comunidade de Perseus. Vendo o completo descaso com o bem-estar de sua família, a Coelho Negro virou Super Saiyajin e invocou um poderoso cajado de raio chamado Indra, que faz seus inimigos tremerem de medo. A Coelho Negro disparou uma magia poderosa, mas Izel a segurou no último segundo. Lutar contra ele significaria enfrentar os Mil Olhos, então o certo a fazer era recuar e resolver a questão pacificamente. Isso significa que Izel, a Coelho Negro e Asuka devem ir ao escritório de Shiroyasha para se encontrar com Laios. Lá, Laios confundiu Reeves com Harassment, e isso com 2 Zs. Por sorte, Asuka estava lá para proteger, ela disse. Consequentemente, isso iniciou uma hilária guerra de lances sobre quem ficaria com aqueles deliciosos pés de coelho. E antes que me acusem de empurrar algum fetiche em vocês, aqui está a prova cabal. Voltando a um assunto mais sério. Depois que o Sr. L falha em mais um teste de carisma, D20, ele oferece a devolução de Letitia em troca de Biara se tornar sua escrava. Ao ouvir isso, Asuka manda um clássico e ordena que ele cale a boca. O corpo dele obedece às ordens dela, mas ele rapidamente se liberta do controle. Ele então saca sua adaga de Anubis, mas seu ataque é bloqueado por Izeu. E olha, aquilo foi demais. Shiroyasha ordena que se acalmem e restaurem a paz. A Coelho Negro diz a ele que a sessão acabou e que ela considerará a oferta com sua comunidade antes de retomar o assunto. De volta ao prédio da comunidade sem nome, Asuka repreende a Coelho Negro por sequer considerar tal oferta. Logo depois, Io entrou com seus ferimentos quase curados. Ela ofereceu biscoitos que as crianças assaram e acalmou a situação. A Coelho Negro disse que a única forma de a comunidade de Perseus aceitar um jogo de presente seria se eles vencessem 2 desafios impostos por sua comunidade, que imitavam os desafios de Perseus. Isso levaria tempo demais. Letitia já teria sido vendida. De repente, Izeu arromba as portas do quarto e coloca 2 sacolas na mesa, na frente das garotas. Ele lhes dá um sorriso presunçoso, enquanto apresenta o que elas pensavam ser 2 melancias. No dia seguinte, a Coelho Negro pula até onde Laios está relaxando. Ela abre as sacolas e revela os presentes de Kraken e Greia. Derrotar esses monstros deu ao Sem Nome o direito de participar do lendário jogo de presente. A Coelho Negro exibiu como seu aliado, os adquiriu com facilidade para forçar o babaca ao combate. Laios, a contragosto, aceita o desafio e promete fazê-lo se arrepender da decisão. Você pensaria que palavras tão grandiosas significariam uma guerra de guildas ou um combate 1 contra 1, mas era um jogo de esconde-esconde, estilo assassino. Encontre Laios e acabe com ele, mas se os soldados detectassem alguém, perderiam o direito de lutar. Izeu e a Coelho Negro apontaram que a parte mais difícil de matar Laios era o poder de um ex-rei demônio que ele havia escravizado. A equipe, composta por Izeu, Asuka, Io, Jin e a Coelho Negro, se dividiu para alcançar certos objetivos necessários para chegar a Laios. Como alguém com autoridade de juiz, a Coelho Negro só podia observar e fazer cumprir as regras, enquanto Asuka foi pela porta da frente e perdeu o direito de lutar contra Laios. Sem piedade era apenas uma distração para atrair e derrotar todos os soldados que os procuravam. Asuka usou seu presente para invocar uma cópia da árvore de água e comandou torrentes de água para explodir seus inimigos. A próxima foi Io. Ela usou seu presente para sentir os soldados invisíveis. Depois de chutar um deles bem no fígado, o capacete caiu e a invisibilidade se desfez. O capacete era uma réplica do elmo de Hades, que concede invisibilidade. Izeu precisava de mais um para levar a si mesmo e Jin à sala do chefe final. Por sorte, a deusa da sorte sorriu para eles quando o segundo em comando de Laios atacou Io. O capanga genérico de Isekai usava o verdadeiro elmo de Hades, dando-lhe uma invisibilidade que nem ela nem Izeu conseguiam detectar com seus 5 sentidos. Portanto, Io mudou o método de busca. Usando os colares mágicos, Io utilizou a ecolocalização para encontrar seu inimigo. Ela direcionou Izeu para atacar à sua frente, nocauteando o comandante com um único soco. Pode-se dizer que naquele momento ele era um One Punch Man. Enquanto isso, a Coelho Negro estava sozinha no local da batalha e de repente começou a sentir alguém fazendo cócegas nela. Jin e Izeu tiram seus capacetes e encaram Laios, que tem a estátua petrificada de Letitia ao seu lado. Laios pegou o pequeno token em sua gargantilha e invocou um rei demônio chamado Algol, uma estrela na constelação de Perseus conhecida como o Diabo. Algol é uma criatura humanoide gigante que se assemelha à face de uma mulher. A vilã carregou um poderoso raio que petrificou tudo e todos no domínio da comunidade de Perseus. Depois, a mamãe gótica usou seus cintos de brinquedo como arma. Mas como nosso garoto estava com uma energia Red Mirror Mod no momento, ele conseguiu cancelar o ataque de chicote da mamãe gótica. E Izeu a jogou no chão quando ela se aproximou demais.
Encurralado, Laios ordenou que Algol carregasse outro raio de petrificação capaz de congelar o mundo inteiro. Iseo, porém, desviou do raio e aparentemente o partiu ao meio, o que é estranho, já que um raio é um laser, e segundo Einstein você não pode chutar lasers. Mas ficou legal. Com todos os grandes movimentos da Mamãe Demônio fora do caminho, Iseo a finalizou com seu soco característico, chocando a todos com o que esse estudante do ensino médio com um presente desconhecido é capaz. Depois de ser superado, desfavorecido e humilhado, Laios admitiu a derrota. Antes que a Coelho Negro pudesse declarar vitória, porém, Iseo mudou as apostas. Ele apostou o emblema de Laios em troca do emblema da comunidade sem nome. Acontece que ele poderia ter pego Letitia a qualquer momento, então sua prioridade era dar um street cred à sua guilda. Numa última tentativa desesperada, Laios atacou Iseo, mas todos sabemos como isso terminaria. Afinal, o L de Laios é de loser. No dia seguinte, Letitia acordou cercada pelos amigos. Ela agora está novamente na mesma comunidade que seus amigos Jin, a Coelho Negro, Asuka e Iseo, que insistem que, como venceram o jogo, ela se tornaria uma empregada para a comunidade deles. Letitia concorda com a condição trivial, já que os rapazes conquistaram sua liberdade de volta. Naquela noite, a Coelho Negro convidou todos os membros para um banquete no jardim da comunidade. Lá fora, todos contemplam as estrelas cadentes rasgando o céu noturno. Perseus foi exilado dos 1000 olhos após a derrota, e recebeu ordens para remover sua bandeira dos céus. Quando Iseo percebeu que as próprias estrelas eram adereço nos jogos de presente, ele disse a Coelho Negro que seu novo objetivo é colocar as bandeiras deles lá em cima. Depois de um arco tão grande e cheio de eventos, Asuka dormiu como uma princesa. Ela sonhou com sua vida antiga e chata, e como queria escapar dela. Io e uma das crianças, chamada Lily, acordam Asuka e mostram a ela uma carta com um selo azul contendo 2 cavaleiros. As garotas foram encontrar Iseo e Jin dormindo em uma pilha de livros na biblioteca. Asuka mostrou a eles a carta que Io encontrou escondida no escritório da Coelho Negro. Era um convite para a Natividade da Salamandra, um evento de coroação na fronteira do Distrito Nordeste, onde muitos jogos de presente seriam realizados. O principal jogo de presente era organizado pelo mestre do andar. Iseo, Asuka e Io ficam animados e planejam ir, mas Jin acorda e tenta avisá-los sobre a vasta distância que teriam que cruzar. O trio já havia enviado uma carta a Coelho Negro informando que iriam ao Distrito Nordeste para a coroação, e como punição por manter isso em segredo, eles a desafiaram a pegá-los antes que o dia terminasse, ou deixariam a comunidade para sempre. Na cidade, Jin explica às crianças problema que o jardim tinha na área de superfície de uma estrela, e viajar de um distrito para outro não era tarefa fácil. Portões astrais eram o principal método de viagem, mas custavam uma fortuna para usar. Eles não se desanimaram com a distância. Em vez disso, escolheram encher o saco dos 1000 olhos para conseguir transporte. De volta ao salão principal da comunidade sem nome, a Coelho Negro mandou as crianças procurarem o trio problemático. Era claro que já haviam partido, então ela se transformou em sua forma rosa e saiu furiosa. Enquanto isso, Iseo exigia que Shiroyasha os transportasse para onde o evento estava acontecendo. Ela concordou com a condição de que eles lhe fizessem um favor. Os mestres do andar governam os covis deste mundo. Quando um rei demônio aparece, eles serão os responsáveis por derrotá-lo e restaurar a ordem em sua região. A Natividade da Salamandra era uma cerimônia de coroação para a nova líder em Salamandra, uma região administrada pelos mestres do Andar do Norte. A nova líder era Sandra, a filha mais nova do líder anterior, uma garota de 11 anos. Shiroyasha foi encarregada de ajudar a garotinha na cerimônia, já que nenhum outro líder das regiões próximas queria ajudar. Antes que Shiroyasha pudesse entrar em detalhes sobre seu pedido, Iseo e os outros concordaram em assumir a tarefa e conversar sobre os detalhes depois. Ela concordou e aplaudiu. Assim que o grupo saiu, eles se viram no Distrito Norte num piscar de olhos. Enquanto apreciavam a paisagem, a Coelho Negro pousou ao lado deles. Iseo e Asuka conseguiram escapar, mas Io foi capturada antes que pudesse pular. A Coelho Negro prometeu a ela uma bronca quando pegasse os amigos e disparou. Todos ficaram surpresos com a seriedade da melhor garota depois que eles ameaçaram deixar a comunidade dela. Iseo e Asuka se esgueiraram pelos becos e andaram pela cidade de braços cruzados, fingindo ser um casal. Enquanto isso, no escritório dos 1000 olhos, Shiroyasha ofereceu a Io a chance de participar de um desafio chamado Batalha dos Criadores. Presentes de criação são valorizados no norte devido à sua capacidade de aliviar os efeitos do clima rigoroso. O presente que o pai de Io lhe deu, a árvore genoma, era uma maravilha de arte e engenharia que poderia fazê-la vencer o desafio. Shiroyasha prometeu a ela um grande prêmio se ela tivesse sucesso. Io concordou em participar do jogo de presente, acreditando que se vencesse, isso a ajudaria a se reconciliar com a Coelho Negro, algo que Shiroyasha garantiu. De volta com o casal improvisado, Iseo e Asuka admiram uma escultura do primeiro Senhor Dragão feita de Tektita, um material raro conhecido por ser o produto do calor e da pressão formados pelo impacto de um meteorito. Asuka admirou o conhecimento de Iseo, mas ele minimizou, dizendo que era apenas curiosidade e nada especial. Abóboras esculpidas chamaram a atenção de Iseo, ela expressou seu amor pelo Halloween. Iseo sugere que usem as vastas terras agrícolas da região das comunidades sem nome para plantar e colher abóboras para seu próprio evento de Halloween.
Seria ali que eles sediariam seus primeiros jogos de presente. Enquanto planejavam isso animadamente, encontraram a Coelho Negro parada entre eles. Letitia agarrou Asuka pelas pernas, impedindo sua fuga, enquanto Izel disparou com a Coelho Negro logo atrás. A velocidade deles era igual, e a multidão que assistia a isso se desenrolar ficou surpresa que uma coelha lunar real estivesse em um distrito de nível tão baixo. Izel oferece um desafio à personagem com quem ele realmente tem química. Quem tocar o outro com a palma da mão, primeiro vence. O perdedor seguirá qualquer ordem que o vencedor emitir. A Coelho Negro concorda, e os papéis do desafio aparecem diante deles, declarando que um cara ou coroa sinalizaria o início da perseguição. A moeda voa e cai no chão. Em outro lugar, Asuka, Lily e Letitia estão saboreando doces enquanto apreciam a paisagem. Asuka vê uma pequena fada e a segue, fazendo com que Letitia a persiga. De volta com o protagonista, Izeu parte para a ofensiva, tentando alcançar a Coelho Negro. Ele reclama que, por mais que tente, não consegue ver por baixo da saia dela. A Coelho Negro admite que Shiroyasha encantou a saia com magia que impedia um upskirt para sua proteção. Após esse detalhe desnecessário, a Coelho Negro pulou da beirada primeiro, esperando que ele a seguisse para poder derrubá-lo no ar. Izeu percebeu a jogada e esmagou o prédio ao lado dele. Embora tenha sido inteligente, me incomodou um pouco. Não sei porquê, mas é a primeira vez que me importo com NPCs. Vê-los assistindo ao combate do casal com admiração me fez ter empatia por eles. E neste caso, o protagonista era um babaca tentando ser legal. Tipo, a ação dele resultou no colapso de uma grande parte do prédio sobre as ruas e os civis da área. Felizmente, eles tiveram a decência e a força para destruir a torre e minimizar os danos. No entanto, a decência parou por aí, pois ao aterrissarem, os dois casualmente continuaram o jogo. Os papéis aparecem diante de suas cabeças e declaram o desafio como um empate. Ambos se tocaram exatamente ao mesmo tempo. O empate os recompensou com um pedido para cada. Enquanto Izel discutia a legitimidade do empate, figuras aladas ordenaram que os dois parassem enquanto voavam em direção a eles. A Coelho Negro os identificou como a polícia militar de Salamandra. Em outro lugar, vemos Calico torcendo por Ió enquanto ela desvia do ataque de um golem de pedra gigante. Ela pulou e o chutou com a força de um elefante, fazendo o golem cair derrotado. Consequentemente, esta rodada ajudou Ió a se qualificar para as finais que seriam realizadas durante a coroação de amanhã. A multidão vibrou em admiração enquanto seu próximo mestre do andar se aproximava para apresentar as regras do próximo jogo. Enquanto isso, Izel e a Coelho Negro levaram uma bronca de Mandra, o irmão mais velho de Sandra, pelos danos que causaram à cidade. O comportamento presunçoso de Izel o irritou ainda mais, mas Sandra o acalmou. Agora posso dizer que assisti a este programa quando era mais jovem, já que dei nota 7, mas agora, vendo como o protagonista foi insensível com toda a situação e provavelmente pensando que é legal por não se importar, me faz considerar ir e reavaliá-lo. Enfim, Shiroyasha prometeu pagar pelos reparos, e como as crianças problema estavam ajudando durante a coroação, a nova mestra do andar decidiu ignorar o mau comportamento deles. Quando os guardas foram dispensados, Sandra correu para conversar com seus amigos, Jin e Lily. A conversa casual irritou Mandra, que ergueu a espada contra eles. Nosso garoto, despreocupado com as massas que havia colocado em perigo durante seu jogo de pega-pega, bloqueou o ataque e ameaçou revidar. Shiroyasha ordenou que todos se acalmassem. O ódio de Mandra por uma comunidade sem nome do leste era de se esperar da realeza. Shiroyasha informa a todos que um executivo dos Mil Olhos previu sinais de uma invasão de um rei demônio na natividade da Salamandra. Na cidade, Asuka alcançou a pequena fada e fez amizade com ela depois de compartilhar seus lanches. A fada aprendeu o nome de Asuka, mas só disse o nome de sua comunidade, Hatenfanger, quando perguntada sobre o seu. As duas passeiam e acabam dentro de uma exposição. De volta ao palácio, descobrimos que a carta omitida era cúmplice no ataque, o que fez a turma suspeitar que outro mestre do andar estava ajudando o rei demônio. Sandra pediu a Jin para ajudá-los a lutar contra a agressão iminente, ao que ele concorda. Shiroyasha concordou em lutar contra o rei demônio, mas Izel pretendia resolver isso sozinho, um desejo ao qual ela não se opôs. Agora, com esse assunto resolvido, continuamos a história do ponto de vista de Asuka e da fada, que estavam passeando por uma exposição da guilda para mostrar seu artesanato. A maior exposição era um traje blindado gigante intitulado Din, pela comunidade Hatenfanger. Asuka ficou impressionada com o que a comunidade das fadas havia criado. De repente, uma forte rajada de vento soprou pela exposição e apagou todas as luzes. Milhares de olhos vermelhos encaram Asuka do fundo escuro da sala. Uma voz chamou por eles, encontrou quem procurava, a fada. Asuka usou seu presente para comandar demônios, mas nada aconteceu. Os ratos avançam destemidos, com seu poder chique falhando, Asuka teve que recorrer à boa e velha força física, invocando sua espada e atacando a matilha de ratos enquanto tentava fugir. Mas eles eram muito rápidos e seus números imensos. Por sorte, Letitia, que procurava a donzela em apuros, apareceu bem na hora.
O corpo de Letitia havia envelhecido de uma pequena lolita para uma jovem mulher. Até sua voz mudou para a de uma jovem dama, o que foi suficiente para espantar os ratos e o atacante. Asuka agradeceu pela demonstração de poder de cair o queixo, fazendo a vampira milenar corar. Que fofa. Mais tarde, Asuka tomou um banho na fonte termal e refletiu sobre suas fraquezas, e por que os ratos não obedeciam suas ordens, o que significava que alguém tinha uma influência mais forte sobre eles. No entanto, ela afirmou sua determinação e decidiu ficar mais forte até conseguir controlar outros dons com suas palavras. O poder de Zayu e Yu não ia ofuscar o dela, nem a pau. Logo depois, Coelha Negra e Shureyasha invadiram o banho quente. A Coelha Negra ouviu o que aconteceu e ficou preocupada com Asuka. Depois que Shureyasha terminou de ser um tarado, eles informaram Asuka sobre o ataque do Lorde Demônio durante a coroação. Assim que todas as moças saíram do banho, Zayu fez sua parte com comentários pervertidos, fazendo dupla com Shureyasha, que discutiu um plano para a cerimônia e os jogos de amanhã. Shureyasha ordenou a Bayard que supervisionasse a partida de Yo amanhã. Sua natureza de coelha lunar ajudaria a atrair muita atenção. Ela revela a Yo de quais comunidades os finalistas vinham. O papel à frente deles continha os nomes de Salamandra, Sem Nome, Will-O-Wisp e Rattenfänger. Izzy traduz Rattenfänger como o flautista de Hamelin, um nome que chama a atenção da Coelha Negra e de Shureyasha. Uma comunidade chamada Flautista de Hamelin já trabalhou sob um rei demônio, o mesmo rei demônio que convocou mais de 200 demônios para criar a comunidade Grim Grimoire. Mas depois que o Rei Demônio foi derrotado, todas as suas comunidades perderam o poder e se dissolveram. Isaiah pede a Jean para contar sobre o flautista de Hamelin, um dos contos dos Grimm. O flautista neste conto é o Rattenfänger, aquele que controla ratos. Tudo isso preocupava a Asuka. O rato que atacou, o nome Rattenfänger. Ela se perguntava se a fada dormindo inocentemente em seu colo era a serva do Rei Demônio. Em seguida, Shureyasha encerrou a reunião e todos foram para a cama. No dia seguinte, Coelha Negra fez um discurso de abertura no estádio antes do principal jogo de dons da Natividade da Salamandra, a Batalha de Criadores. Jean dá a Yo todos os conselhos que pode sobre sua inimiga. Letitia perguntou se ela queria um parceiro para acompanhá-la, já que esse jogo dava aos jogadores a escolha de trazer um companheiro de equipe. Yo recusa e entra confiante, tentando provar seu valor. A Coelha Negra a apresentou à multidão que rugia ao redor deles. Uma chama azul voou para a arena e derrubou Yu. Asha, a pirralha irritante que Yu enfrentava, apresentou a fonte da chama azul, Jack-O-Lantern. A Coelha Negra sinaliza o início do jogo. Depois que Shiro bate palmas, Yu e seus oponentes são transportados para um campo plano dentro de uma árvore gigante. As condições para vencer são escapar do labirinto da floresta ou destruir o dom do oponente. Yu perguntou a Asha se ela era a líder da comunidade Wisp. Asha se distraiu com o que considerou um elogio, permitindo que Yu corresse em direção à saída. Asha e Jack começaram a perseguir a segunda melhor garota. Possuindo os poderes dos animais, Yor facilmente desviou das chamas azuis de Jack ao sentir o cheiro de gás natural, exatamente como Jean havia lhe dito. A lenda do Jack-O-Lantern começou quando os aldeões pensaram que as chamas azuis causadas por gases naturais em erupção eram fantasmas. Depois de um minuto, Asha se cansou da perseguição e ordenou a Jack que lidasse com a garota de verdade. Jack avançou na frente de Yo com velocidade incrível e a jogou no chão, permitindo que sua pequena parceira seguisse em frente para a saída. Cabeça de Abóbora revelou sua verdadeira identidade como companheiro de equipe independente de Asha neste jogo e a criação suprema de Willa, o Emis Fatuus, e um demônio nascido entre a vida e a morte, Jack-O-Lantern. Não sei se você entendeu toda essa enrolação, só saiba que Jack não é o Pokémon da garota. Na verdade, Asha era um espírito que exalava gás natural, o que dava a ilusão de que suas chamas eram azuis, como nas lendas. Jack usa suas chamas para cercar Io e encurralá-la. Seu alvo é o colar dela. Surpreendentemente, em vez de ganhar um power-up como personagens de anime fazem ao cerrar os punhos, Io pegou seu colar e se rendeu. Consequentemente, o campo de jogo desmoronou, e a comunidade Will-O-Wisp foi declarada vitoriosa nesta rodada. Jack flutuou até Io, e questionou sua decisão de lutar a batalha sozinha, notando a imensa solidão em seus olhos. Ele a lembrou de confiar mais em sua comunidade, e então se despediu. Asha expressou sua insatisfação com a vitória e saiu frustrada, ao contrário dos amigos de Yoru, que celebravam orgulhosamente sua companheira de equipe. Então, do nada, rolos de pergaminhos pretos choveram pela cidade, e os papéis afirmavam que todos estavam agora participando do jogo de dons do Rei Demônio. O anfitrião força Shureyasha ao papel de mestre do jogo, o que a impede de participar. As condições de vitória do mestre anfitrião eram a rendição incondicional ou a morte de todos os jogadores. Enquanto isso, a condição de vitória dos jogadores é quebrar a falsa lenda e expor a verdadeira. Naturalmente, o pânico começa a tomar conta da cidade. Ao longo da muralha externa, um golem branco gigante com indivíduos misteriosos observa o início do jogo de dons. De repente, fumaça preta engoliu Shureyasha, e eles acelaram para evitar interferência. Izzy vê os indivíduos misteriosos entrando na cidade e deseja boa sorte aos amigos. Sim, como você esperava, Izzy atacou um dos demônios chamado Vizer, o prendeu na parede e o arrastou por ela.
Foi legal, mas como estabelecido antes, agora o vejo como um babaca e torcia por sua queda. O Wizard se desengaja e cimenta os pés de Easel na parede antes de ordenar a sua companheira de equipe Ratton que seguisse em frente, ou o mestre deles ficaria chateado. Isaio imediatamente percebeu suas identidades. Whis era o nome do rio em Hamelin. Era óbvio que eram os demônios nascidos do conto, o flautista. Como as crianças morreram naquele conto de fadas, ainda era incerto, o que significava que sua condição de vitória era decifrar os eventos reais que se desenrolaram no flautista de Hamelin. Do outro lado, Letitia enfrentou a garota ruiva em cima do golem branco. O demônio se referiu ao golem como Storm, que significava tempestade. Letitia atacou a garota com sua lança, mas o ataque não penetrou o demônio. Fumaça preta irrompe do demônio e começa a embalar Letitia para o sono. Uma bola de fogo atravessa o golem e liberta Letitia do aperto do demônio. Sandra aparece e desafia a estranha, perguntando se ela é a rainha demônio de Hamelin. A garota se apresenta como uma dádiva, a rainha demônio da peste negra, também conhecida como a purificadora negra. Enquanto isso, no nível da rua, Ratton desceu ao estádio onde Yor, Asuka e Jin estavam ao lado da aprisionada Charuayasha, e uma garota usa sua flauta para incapacitá-los. Yu sofreu mais devido à sua audição superior. Asuka percebe que Hatin é a usuária de dons que comanda uma autoridade que ela não pode anular. Ela é a flautista. Assim, Asuka ordenou a um ser menor, Jin, que pegasse Io e fugisse. Enquanto ela manteve Ratton congelada por um segundo antes que ela se libertasse e desse um tapa na nossa garota. A vilã admirou seu dom por ser bastante poderoso, mas não era páreo para o poder dela. E para exibir, ela tocou sua flauta para espalhar seu controle mental sobre toda a população do distrito de Salamandra. O controle de Ratton sobre a população de Salamandra os forçou a lutar uns contra os outros incontrolavelmente. Felizmente, Coelha Negra estava lá para ativar seu status de mestre-juiz e colocar o jogo de dons em espera até que a avaliação fosse concluída. Ela força o anfitrião e os jogadores a cessar o combate e ir para as mesas de negociação. Dentro da sala de conferências, onde o Grimório Sombrio e o Sem Nome se reuniram, Izeu toca o ombro de Jin e o tranquiliza, dizendo que todas as noites que ele passou estudando iriam valer a pena aqui e agora. A Rainha Demônio Ruiva insiste que eles não cometeram nenhuma irregularidade durante o jogo de dons, e a Coelha Negra usa sua conexão com o centro do jardim e confirma que suas palavras são verdadeiras. O foco aqui era a ligação de Shuriasha. Ela declarou que participaria do jogo, mas não pôde. A avaliação chegou à Coelha Negra, e o Grimório Sombrio era inocente de qualquer culpa. Interromper o jogo para uma avaliação sem que nenhuma falha tivesse ocorrido significava que o jogo continuaria com novas regras, dando aos anfitriões uma vantagem. A Rainha Demônio decide continuar o jogo depois de um mês. Isaio e Jin a interrompem. Com base nos nomes de seus companheiros, Jin concluiu que a Rainha Demônio sentada com eles agora era chamada Peste. Ela controlava a epidemia mais catastrófica da história humana que ocorreu antes da pequena idade do gelo do século XIV, a Peste Negra. Eles começam a negociar com a Peste para reduzir o intervalo antes que o jogo de dons seja retomado, já que ela já espalhou a peste entre a população. Se esperassem um mês para continuar, quase todos certamente morreriam. Peste ofereceu a todos na mesa para se juntarem ao Grimório Sombrio em troca de poupar todas as outras comunidades não afetadas. Enquanto isso, perto do estádio, Yu estava ajudando Lily a curar os feridos de toda a luta que ocorreu. Asha e Jack se reencontram com ela e relatam que Asuka ainda não foi encontrada. A temperatura de Yor sobe, e ela desmaia nos braços de Asha. A peste já havia se enraizado nela. De volta à reunião, Isaiah percebeu que a peste queria membros para sua comunidade recém-formada e foi por isso que ela fez sua oferta. Mandra, já de saco cheio da palhaçada, soltou um "não me importo nem um pouco com o que você quer e vou matar qualquer um e todos afetados pela peste para impedir que você faça o que bem entender." Isaiah ouviu isso e pensou, que se dane. Vamos adicionar uma regra que impeça lutas em equipe ou fogo amigo, com a condição de reduzir o intervalo antes que o jogo seja retomado. Além disso, ele ofereceu que a Coelha Negra participasse como jogadora no jogo, o que daria à peste a chance de obter nobreza. Assim, ela concordou em dar-lhes 10 dias para a oferta. Jim se levantou e declarou que o jogo seria retomado em exatamente 7 dias. Além disso, depois que for retomado, se nenhum vencedor for declarado em 24 horas, o Grimório Sombrio será vitorioso. 7 dias era o tempo ideal para evitar baixas e deixá-los com força suficiente para revidar. Peste concordou e a data foi marcada. Em uma caverna iluminada por espíritos flutuantes, a fada acordou Asuka. Ela foi surpreendida pelo gigante decano blindado parado diante dela. Os espíritos das 130 crianças que morreram em Hamelin falaram com Asuka e ofereceram a ela todo o conhecimento que ocorreu em 26 de junho de 1284. Além disso, graças ao camarada dos 130 espíritos, ou seja, a pequena fada que agora está no ombro de Asuka, os pirralhos brilhantes estavam dispostos a presentear Asuka com o mech, com uma condição. Assim, um contrato foi formado com Asuka. Se ela puder submeter Jin à sua vontade, ela poderá tê-lo. Com a promessa de derrotar os inimigos que estão em seu caminho, Asuka aceita o desafio. Jin se energiza com força furiosa, pronto para enfrentá-la. 4 dias depois, vemos o povo de Salamandra começar a mostrar sintomas da peste. O Azer e Ratton dizem à nova Rainha Demônio que ela é um produto do jardim e está destinada a cair depois que seu papel for cumprido.
mas eles a tranquilizam, dizendo que estarão ao lado dela até que esses momentos finais aconteçam. De volta com a turma, Yo acorda ainda fraca de sua doença e encontra Izaio sentado à sua cabeceira lendo um livro. Izaio a cumprimenta e admite que a solução para o enigma ainda estava oculta. Os inimigos que eles enfrentavam estavam todos relacionados ao P, flautista de Hamelin, mas cumprir as condições ainda era vago. Embora existam muitos mundos paralelos com diferentes versões de cada história, todos eles se cruzam em um certo ponto para compartilhar uma verdade comum. A morte de todas as 130 crianças em 26 de junho não poderia ter sido causada pela peste, já que a morte por ela variava muito no tempo. Isso significava que sua lenda era falsa, feita para ser quebrada. Todo o vidro colorido da cidade que contava a falsa história do flautista de Hamelin precisava ser quebrado. Isso estava claro, no entanto, a verdadeira lenda que eles precisavam apresentar os escapava. Além disso, como eles selaram Shiroyesha não estava claro. Seu dom Eoneuver lhe dava controle sobre o ciclo do sol dentro do jardim. Ele ligou os pontos e percebeu algo. A pequena idade do gelo que o mundo experimentou no flautista de Hamelin, devido à perturbação no movimento do sol, foi a chave para o aprisionamento de Shiroyashi. Cell reuniu todas as informações de que precisava por enquanto, e desejou a Yo uma rápida recuperação antes de partir. O 7º dia começa. Jin liderou todo o povo de Salamandra para quebrar os vidros coloridos, que retratavam a falsa lenda do flautista. Peste percebeu que eles haviam decifrado parcialmente o enigma e decidiu garantir sua vitória. Assim, ela usou o restante do vidro colorido da falsa lenda para teletransportar todos para o mundo do flautista de Hamelin. Todo o vidro colorido foi movido para fora da vista. Jen rapidamente percebeu a situação e ordenou que fossem para as igrejas onde o vidro provavelmente estaria escondido. Incidentalmente, Isaiah estava indo em direção a uma das igrejas antes que Weiser o interceptasse com um golpe poderoso. Weiser havia alcançado a divindade através do poder da peste. Sua força foi dobrada dentro de seu mundo natal. Isail e Weiser se chocam com força explosiva, enquanto Bir e Samur enfrentam a peste cuja habilidade de fumaça torna seus ataques ineficazes. Enquanto isso, no nível da rua, Hatin usou os membros da polícia militar sob seu controle para atrasar o esforço de quebrar o vidro colorido. Mamãe Lecicha estava tipo... Mas no fim das contas, ela não podia fazer nada, já que os homens controlados estavam no caminho, e como sabemos, fogo amigo é um grande não-não. Felizmente, o grande Malmec voou para parar o machado maligno da vilã. Vemos nosso garoto trocando golpes com o garoto frouxo. Weiser ostenta sua força incrível, afirmando que agora é um demônio abençoado com divindade. O último considerou os 130 sacrifícios um mero degrau para alcançar tal atualização. Isaiah o parabeniza e revela a verdadeira identidade de Weiser como o flautista de Hamelin. Isaiah havia resolvido o enigma com sucesso. Ele explica que todos os outros mitos eram baseados na peste. Não havia menção de Ratonfanger, um homem controlando ratos na peste. Esse homem aparece apenas depois do século XVI, quando a peste estava em seu pior momento. Isso descartou Raton e a peste. De acordo com a lenda, crianças caminharam ao longo do Weiser e morreram de um desastre natural. Portanto, Sturm é apenas outro símbolo do Weiser, o verdadeiro flautista na história. Weiser expressou o desejo de ter Issel se juntando a eles como um rei demônio. Ele admirava seu potencial incrível. Issel recusou. Tornar-se um rei demônio parecia emocionante, mas seus objetivos atuais iam contra isso. Dito e feito, Weiser balançou sua flauta gigante, nosso garoto, começando a batalha mais uma vez. De volta ao nível da rua, Raton cumprimentou a garota de vestido vermelho, mencionando o quanto ela queria tê-la só para si. Não farei piadas de lésbicas, pois estou cansado neste ponto. A partir de então, Asuka guiou o ataque de Din para esmagar os vários golems severos que Raton tinha sob seu controle. O poder de Din era incomparável, ele esmagou aqueles brinquedos facilmente e agarrou Raton. Antes que a esmagasse, Asuka ordenou a Din que poupasse Raton. Ela ofereceu um desafio a Raton. Se ela pudesse assumir o controle de Din usando a melodia de sua flauta, Asuka se renderia. Raton concorda e se prepara para tocar a melodia Fantasia, o flautista de Hamelin. Enquanto isso, os anfitriões com Mostos e a pequena garota Salamandra continuam a lutar inutilmente contra a peste negra. Seus ataques não a afetam. A coelha negra perguntou se ela realmente era um fantasma, como Isao havia concluído. Peste revelou a história de como ela surgiu. Seu poder se originou daqueles que morreram da peste negra entre os séculos XIV e XVII. Ela é a representante dos 800 mil espíritos malignos, seu ressentimento e rancores. A atividade diminuída do Sol, que desencadeou a pequena idade do gelo, também contribuiu para a propagação da peste negra. É por isso que ela tinha o direito de punir a representante do Sol e selar Shirayasha. O ódio que ela tinha por ela era poderoso. De volta ao evento principal, Isaiah e Weiser estão atualmente em um impasse. Isaiah está farto dos ataques meia-boca de Weiser e o provoca para usar todo o seu poder. Weiser se anima e libera toda a sua força. Ele reúne seu poder dentro de sua flauta gigante e ataca Isaiah. A câmera então corta para Asuka desfrutando da bela melodia de Raton. No entanto, o poder de Asuka não diminui. A memória de seus amigos e seu desejo de ter seu próprio Halloween mantiveram sua determinação firme. Raton admite a derrota, e como já havia sofrido danos fatais do golpe anterior, ela desapareceu. Suas últimas palavras foram um adeus gentil à bela dama.
Asuka, Dean e sua pequena amiga fada avançam em direção à Rainha Demônio. Falando em reis demônios, a fumaça se instala sobre a batalha de Izeu e Whizzer. Whizzer expressa seu espanto com o poder de Izeu. Ao custo do braço direito de Izeu, a arma de Whizzer foi estilhaçada. Enquanto Whizzer desaparecia, Izeu o elogiou como o único inimigo a enfrentá-lo em pé de igualdade. Whizzer então o agradeceu e desapareceu. Deixando a peste sozinha, ela percebe a morte de seus aliados. Assim, a pequena Miss liberou todo o seu poder para eliminar todos ao seu redor. Uma potente névoa negra voou pela cidade. A Coelha Negra e o CEO de Sandra pulam no caminho da névoa para salvar uma criança perdida, mas estão muito longe para salvá-la. Felizmente, antes, Dean pulou para bloquear a névoa com uma barreira mágica tempo suficiente para ir correr para a segurança. Quando a Coelha Negra baixou a guarda, a peste tentou atacá-la com a névoa, mas Izaiu pulou e chutou o ataque para longe, antes de atacar a peste e chutá-la para um prédio próximo. A peste, no entanto, levantou-se ilesa. Seu ataque não deixa marcas. Enquanto isso, a Coelha Negra foi vista entregando um cartão a Asuka antes de se juntar à luta para distrair a peste usando seu poder combinado. No entanto, a peste os afastou como moscas e carrega sua névoa para um ataque mortal final. Para a sorte deles, a Coelha Negra tirou outro cartão de presente e transportou todos para o Palácio Lunar Chandra Mahal, no topo da Lua. A vasta distância de onde ela reunia poder interrompeu o ataque da peste. Mirror usa outro cartão de presente para invocar a armadura do Sol e enfraquecer a peste. Izeu pula e a chuta ainda mais para o céu. O palco estava montado atrás do prédio destruído próximo. Dean e Asuka carregaram seu ataque. O cartão que a Coelha Negra lhe deu era um fragmento do Mahabharata. Permitiu-lhe invocar o Vajra de Indra, usando sua habilidade para liberar o verdadeiro poder de um dom. Esta arma era poderosa, mas só podia ser usada uma vez por jogo de dons. Assim que Asuka terminou de carregar o ataque e invocou a lança Vajra da Indra na mão de Dean, Sandra usou suas chamas para selar temporariamente o movimento da peste para garantir que o ataque atingisse seu alvo, enviando-o voando para o céu e explodindo com um poder incrível. Assim, a Rainha Demônio pereceu em pó. De volta ao estádio, Shureyasha se dirigiu ao povo de Salamandra. Ela se desculpa por não ter conseguido ajudá-los e então dá a Sandra a palavra final do discurso. Sandra declara o fim do jogo da Rainha Demônio e a vitória deles. Enquanto isso, Asuka retornou à caverna subterrânea, onde encontrou os espíritos para devolver Dean e a fada. No entanto, os espíritos a agradeceram por lhes dar um desfecho e devolveram Dean, assim como a pequena fada a quem deram o dom da agricultura, que se cultivaria sozinha mais tarde. Os espíritos se despediram dela e desapareceram. Asuka dá à fada o nome Melin e a acolhe em sua comunidade. De volta ao Palácio Real, Izeu invadiu o escritório de Mandra. Ele descobriu que a pessoa que ajudou a Rainha Demônio a montar 10.000 peças de vidro colorido pela cidade era ninguém menos que o próprio Mander. Essa jogada faria a Sandra ficar super famosa entre os 4 mestres, ou seja, ela seria a criança que deu um pau num rei demônio, mas o plano era arriscadíssimo, como provado pelas inúmeras mortes que a Salamandra sofreu. Izaiu, sem surpresa, não se importou com eles. E até que entendo, ele não os conhece e já disse que não é herói, mas ficou furioso, pois isso arriscava seus amigos. Deixou claro, se alguém da comunidade dele fosse vítima da praga, ele mataria a cidade inteira, Sandra inclusa. Ao ouvir isso, Mamba baixou a bola e admitiu que todos os que morreram concordaram com o plano. Eles aceitaram de bom grado arriscar a vida para Sandra se tornar uma mestra de andar de verdade e respeitada. Mandra então ofereceu sua lâmina a Izaiu, pedindo que tirasse sua vida como punição. Izaiu recusou, pois não briga com quem aceita morrer de bom grado. Ele disse a Mandra que se a comunidade sem nome precisasse de ajuda, Salamandra estaria lá para dar uma mão. Mandra aceitou a demanda feliz e marcou sua bandeira. Mais tarde, no território da comunidade sem nome, Asuka perguntou a Melon se a terra cultivável era recuperável. Melon admitiu que não conseguia. Dito isso, Izaiu perguntou a Melon se ela podia usar seus poderes para quebrar o fertilizante e tornar a terra arável. A pequena pirralha confirmou que era possível. Assim, a comunidade inteira botou a mão na massa. Dean usou um garfo gigante para arar a terra enquanto outros pegavam água. Passaram os dias seguintes cultivando felizes juntos. Infelizmente, o episódio terminou num baita suspense. Quando Izaiu foi ajudar B.R., uma carta com selo vermelho caiu no seu caminho.